Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. Olá, bem-vindo a mais um conteúdo do CMO Summit. Essa mesa redonda a gente trouxe porque existem algumas frases no mercado que a gente ouve bastante. O lead não presta, tá muito devagar, tá muito rápido, puxa vida, a gente mandou para venda, as vendas não deu continuidade. É um eterno não equilibrar essa relação. E aí a gente trouxe algumas pessoas do mercado para a gente estar conversando sobre isso. Como é que a gente harmoniza essas duas áreas? E aí a gente tem desde o Hélio, que é 100% profissão de fé vendas, flertou um pouquinho com marketing, é autor de livro, está super focado, tem um conteúdo riquíssimo e uma experiência que vocês já viram no site, na bio dele, super voltado a vendas. A gente tem aqui, junto com a gente, a Karina. A Karina, ela é ABM, né, Account Based Marketing, então ela tem uma relação muito bacana, acho que tem muita experiência boa para trazer para a gente. Simone, a Simone é aquela que cuida da comunicação toda, de vendas todas, do fio de marketing todos, e que também tem aí uma experiência boa, riquezas muito grandes para estarem passando. A Dani, que está no meio do caminho, né? Está aí como demand generation e tem tanto vendas cobrando de um lado como marketing do outro, mas é uma posição muito bacana que consegue aí equilibrar. E o Diego, que já flertou um pouquinho com marketing, mas é vendas e vendas, sim, diretor de vendas complexas. Como é venda, eu quero começar com ele. Diego, e aí, essa relação? O que você acha que causa o conflito? Como é que a gente ajuda a melhorar? É amor e ódio, né? Vamos dizer assim. Eu conheço dois tipos de vendas, né? Aquele que quer mais marketing e aquele que vive reclamando, muitas vezes, do lead, do input, do que vem de marketing, sempre querendo uma melhora contínua. Mas a questão sempre é time, organização e métricas, né? Um dos pontos que a gente sempre olha no conflito nessa relação, que ela é harmoniosa, no meu ponto de vista, ela é harmoniosa, te depende de marketing, a gente precisa do marketing. Sem o marketing, a gente não leva a mensagem para o cliente, a gente não chega no lead correto, a gente não chega na persona correta. Só que, ao mesmo tempo, a dificuldade que existe é como é que eu recebo um lead no momento adequado, como é que isso está no meu quarto, no meu funil, como é que eu estou olhando lá para frente, como a organização se comporta. E aí os conflitos começam a surgir porque, muitas vezes, no meu ponto de vista, as métricas não são adequadas, né? De um lado, eu tenho uma métrica de X geração de leads, X geração de demanda. Já trabalhei em organizações, e já comentei isso com a Ana, que eu estou lá com um time de marketing com uma equipe gigantesca e, às vezes, em vendas, eu com uma equipe muito enxuta. E também ao contrário, né? Uma equipe de vendas gigantesca e um tipo de marketing que é o mais comum, mais enxuto. E aí você, às vezes, tem a pressão dos dois lados. Quer dizer, como é que você faz esse balanço? Como é que você consegue alinhar as métricas para que a geração de lead que ela está vindo, que ela está me atingindo, no final do dia, daqui 6 meses, um ano e meio, depende do ciclo de vendas, ela vai concluir num pipeline uma quantidade de vendas maior. E o desafio que as empresas têm, acho que é muito como se organizar e colocar métricas e ter um norte coerente para todas as áreas. Esse é o maior desafio que eu vejo hoje. E a qualificação, né? Quer dizer, eu tenho um lead, ele é adequado, é a persona correta? Eu estou no ciclo adequado do cliente, onde ele está na qualificação? Ele não deveria estar mais em nurturing? Muitas coisas, pela pressão em métricas, às vezes o marketing está empurrando para vendas ali uma quantidade grande de leads, só que você não tem uma qualificação adequada, até por uma experiência, talvez, de quem está ali no SDR, BDM, qual que seja a função. Posso agregar uma coisa aqui que eu acho interessante? Eu sempre falo assim, no futebol a gente fala, o jogo só acaba quando termina. Na geração de demanda, a coisa começa muito antes de começar. Eu sempre brinco com isso. E por quê? A geração de demanda, se a gente foca, investe bastante em qualidade do dado que a gente tem, né? Então, inteligência de dado, inteligência de mercado. Se a gente começa um planejamento muito bem adequado e olhando tanto o mercado, indústrias, subindústrias, crescimento de solução, crescimento de indústria, subindústria, e mais ainda, se eu olho também os dados conta a conta, faturamento, número de funcionário, crescimento dessa conta ano contra ano, crescimento composto de 2024 até 2027, quanto mais eu invisto nesse que é inteligência de dado e de mercado, eu acho que melhor depois o end-to-end, porque aqui, gente, a gente fala marketing, vendas,
Mas no final do dia, se a gente olha como um processo end-to-end, onde, né, eu, por exemplo, geração de demanda, eu trabalho mais no começo do processo. E vendas vai entrar um pouco depois, né? Eu tenho os SDRs, marketing aqui no É o funil. revezamento do bastão, né? Exato. É saber É exatamente onde é handover. que a gente troca e fala, agora é a tua vez. Exato. Mas eu acho que a gente investindo bastante nesse zero, no T0, que é o quê? É no planejamento, é na qualidade de dados, né? Investimento em Big Data Provider, investimento em conhecimento de mercado, em inteligência de mercado, a chance é que esse end-to-end vá melhor e que eu tenha uma conversão muito melhor. Claro, entre o que eu estou falando e a vida real, não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas Até eu acho que porque- esse começo do processo é muito importante. Porque se você misturar, a gente pergunta, né? Ah, tem marketing, vendas, pós-vendas. Tá bom. Aí eu vou lá no ciclo do cliente. Ele foi lá, passou pelo funil, comprou de mim. Aí eu quero gerar um case de sucesso. Quem faz isso? Não é marketing? É. Aí, mas no marketing não era no começo? Não tem mais isso, né? Exato. Eu brinco que a jornada chama é mais Customer linear. Journey, porque a jornada é do cliente, não é minha. Exato. É a dele. Boa. Tá, começa daí. Então, se a jornada é do cliente, é uma coisa só. Por isso que eu defendo o CRO, não eu, né? Pelo amor de Deus, mas né? Essa junção de vendas e marketing ao invés da briga. Por isso que eu gosto do CRO, porque eu chego lá, porque o que acontece? Se eu sou o presidente, aí eu tenho um CMO e um diretor de vendas, eu começo a cobrar, né? Eu falo, cara, geralmente o marketing fala assim, eu gerei a demanda que precisava. Mas é fácil gerar demanda. Você desce até o ponto de ônibus e fala assim, ó, sobe aí que tem coffee break. Aí os caras sobem. Entendeu? Os caras sobem tudo para comer o coffee break do evento. Aí vira um monte de comedor de coffee break sênior, né? Aí ainda fala, vendas, você que não converteu, eu gerei os leads para você. isso aí, isso Isso acontece muito. Né? Então, não é que eu aconselho, a gente faz isso pra caramba. Você tem que ter SLA entre as áreas. Exato. É uma analogia, obviamente, com SLA, mas eu tenho que ter como se fosse um Service Level Agreement. É o seguinte, eu só aceito o lead combinado aqui e que passe pelo SLA. Exato. Porque senão ele fica só o apelido dele de Qualified Lead. Ele não é Qualified, né? Porque ele falou, o marketing toma pressão, aí começa a empurrar tudo que se move para o funil. Olha, tem uma coisa em vendas que eu adoro. Poucas coisas vão fazer você vender menos do que sujeira no seu pipe. Pouquíssimas. Poucas coisas fazem você vender menos do que sujeira no pipeline. Então, você encher o pipeline de sujeira por conta de gerar leads, vai fazer um trabalho enorme depois, porque a qualificação ela é mais barata quanto antes acontece. Exato. Se um LDR qualifica o lead, é barato. Se um SDR entra para qualificar o lead, fica um pouco mais caro. Se um closer entra para qualificar o lead, é mais caro. Quando um diretor entra para qualificar o lead, então, assim, você perdeu tem que o emprego, descartar né? antes. Exato. Você tem que descartar o quanto antes. Então, o que mudou é igual a inteligência, que a gente fala. Inteligência, na nossa época de estudo, era o seguinte, né? Parecia que o cara mais inteligente era o que mais estudava. O famoso coxinha, né? Hoje, CDF. hoje, inteligência, no geral, está em descartar o que não serve para nada o mais cedo possível. Exato. Isso é a inteligência dos nossos filhos, né? E tem que descartar, porque você... É igual ao pipeline. Você tem que descartar o que não vai fechar o mais cedo possível. Eu não posso descobrir... Minha esposa não... Mas eu não posso descobrir que a menina só quer sair comigo depois do 5º jantar. É caro. Ficou caro. Ficou caro, eu estou falando sério. Eu Não, é preciso verdade. descartar É, esse lead que não vai fechar, porque ela não pode olhar para mim no 5º jantar e falar assim, eu adoro você. Aí o cara, yes, você é como um irmão para mim. No 5º jantar, Ficou caro. entendeu? caro. Eu gosto de mulher, que não tem problema nenhum, mas se ela tivesse falado a primeira vez, eu já apresentava uma amiga para ela. Mas não, ficou tentando no lead que não vai qualificar. Parece uma coisa boba, mas eu estou falando sério. Deixa eu fazer uma provocação dessa qualificação de lead, que é uma coisa que veio muito forte na minha cabeça. A gente pode estar qualificando errado, porque muitas vezes a gente não tem o envolvimento de vendas. Para vendas dizer, olha, qual é a qualificação exata que eu preciso? Porque muitas vezes a gente pega, né, esse repertório, né, você que está aí começando empresa, fazendo a qualificação, a gente pega o nosso repertório, faz o famoso budget, né, o cara tem budget, ele tem autoridade, ele tem a necessidade, ele tem um timing, mas eu acho que vai muito além disso. Será que vendas não deveria brifar melhor a gente dizendo, olha, é exatamente esse cara nesse momento que eu quero? Exatamente. E eu faço muito disso olhando para o cenário de ABM, né? Porque eu faço todo o funil dentro de uma conta. E muitas vezes vendas vem, marketing, me ajude, né, a acelerar os leads, né, criar novos leads nessa conta. De jeito nenhum, a gente tem que fazer esse pré-planejamento antes, exatamente, para fazer todo esse discovery, esse mapa de poder. Quer dizer, quais são as áreas? Vamos lá. O cliente, nós, como uma consultoria, a gente atende grandes contas. Um cenário gigante, são várias áreas, potencial de venda, né,
Você toca pista. muita gente dentro da Tem conta, da muita mesma pista, conta? exatamente. E aí, o que que eu faço? Não, vamos primeiro priorizar, né? Quais são as áreas que a gente quer entrar? Vamos fazer o discovery. Daí a gente seta o planejamento junto com vendas. Então, a primeira área vai ser, de repente, uma área de CX, a segunda área vai ser uma área de tecnologia, a terceira área, cyber. Faço esse mapa de poder, defino junto com vendas. Então, nós vamos fazer essas áreas, essas são as minhas métricas como marketing, porque eu estou olhando para os 3 R's, eu estou olhando para reputação, relacionamento e conversão, né? E revenue. E a área de vendas fica mais com revenue. Mas eu também seto com eles quais são as minhas métricas, para ficar claro, né? Porque muitas vezes, principalmente no processo de ABM, o que que a gente tem? 30 interações de marketing que na hora da vendas elas não aparecem, né, no pipe, né? Elas não aparecem lá, né, no CRM, né? Quer dizer, cadê o meu contribution to book? Não veio, não. Eu fechei a venda. Mas espera aí, eu proporcionei como marketing 30 interações. Então, quando eu seto essa métrica com a área de vendas, está claro. Então, eu também coloco ali como resultado daquela evolução na conta o que que eu trouxe, né? Principalmente no reputação e no relacionamento. Mas é que você está pensando vendas desde a origem. Elas Desde a têm origem. essa facilidade. Você está né? pensando Quando vendas. você fala BM, é um mundo perfeito É. de É, sinergia. existe Se, essa- se não é. existir a sinergia, não É. funciona. Assim, Tem já- essa, é mais harmônico, eu vou É, dizer que é mais harmônico, até porque é exatamente tudo aquilo que a gente vê como cartilha é cadências. Se não forem semanais, são 2 vezes na semana. A gente passa plano, praticamente revê o braço plano. estendido de vendas. É um né? braço estendido, que a gente tem medo de virar secretária, obviamente, É. a gente sempre cuida, porque muitas Sempre é um vezes pouco. ele quer que a gente mande um e-mail, né? Aquela coisa. Como a gente tem uma parte de conteúdo muito forte na BM, né? A estratégia, o conteúdo, né? Ele é o thought leadership, aquele começo de funil, está dentro do ABM. E muitas vezes eu tenho um redator, um jornalista que escreve bem. Daí o vendedor fala, mas você não podia mandar aquele e-mail para o meu cliente? É muito rápido. Faz pra mim. Muita Faz calma pra mim. nessa hora. Não, até um touch a gente faz, né? Dependendo do que for, e a gente já teve casos bem-sucedidos de alguns touches bem específicos, mas assim, obviamente teve um estudo da pessoa, né? Eu fui fazer um touch, de repente, com um CEO, a gente estudou ele de cabo a rabo para aquele touch ser perfeito, assim, dentro. E aquela coisa que a gente fica feliz, né? Quando bate, a pessoa te responde e fala, nossa, que legal, você trouxe isso, que fantástico. A gente faz isso, mas é diferente da gente ficar marcando reunião para a área de vendas, não com é certeza. isso. E eu acho assim, né, essa questão, né, da gente se planejar muito bem, de fazer os combinados, né? Então você entende dos meus KPIs, eu não entendo dos seus, a gente faz um handover interessante. Quer dizer, a gente planeja muito bem. A gente sabe que na vida real não é assim. E eu acho que hoje, você falou de conflito, acho que você falou de conflito ou você. Acho que a gente tem que ter espaço também para o conflito. Então, por exemplo, é engraçado, lá na SAP, como eu estou, né, numa posição de orquestração das fontes de geração de demanda e orquestração desse handover para vendas, eu faço uma reunião a cada 15 dias chamada Sinergia. Que de sinergia não tem quase nada, mas é onde a gente lava a nossa roupa suja, claro, de uma maneira positiva, mas a gente não deixa nada debaixo do tapete. Então, assim, marketing ou os SDRs, as fontes de geração, parceiros também estão nessa reunião, falam o que estão achando, o que estão sentindo, vendas também falam, a gente troca muito e é um ambiente seguro. Sai muita briga e confusão, mas saiu dali, a gente já subiu um degrau na nossa operação. Perfeito. A gente está fazendo melhor, né? Tá fazendo E eu acho que melhor. hoje em dia a gente tem que ter um pouco de espaço para conflito, para o erro, né? O erro, claro, super planejado. Quando eu erro, eu me levanto rápido. É o que o Hélio falou, né? Erra o quanto antes para a gente já conseguir corrigir. Exato. Mas a gente precisa ter esse espaço também. Essa revisão é importante do processo, né? Mas assim, de todas as minhas experiências passadas, os antigos CNPJs... Como diz a Karine, em outros, né? Em outros Em outros CNPJ. CNPJs, né? Realmente, inclusive. juntas, em algumas dessas sinergias que eu participei, Exato. inclusive. Mas funciona muito melhor quando o planejamento, obviamente, é feito a 4 mãos. E precisa acontecer, porque quando ambos entendem que estão remando para o mesmo lugar, né? É maravilhoso. Só que no dia a dia, eu vou jogar aqui uma pimentinha para a galera de vendas. A gente é atropelado por reunião com o cliente, proposta que preciso fechar, e aí, às vezes, a gente precisa de resposta do time de vendas para fechar um conteúdo para um evento, ou para convidar mais gente, para fazer a marcação em alguma ação nossa de marketing, mas o dia a dia de vendas é desafiador. Claro que a gente tem que saber o timing, né? Não é, muitas vezes, marcar um evento no último dia do fechamento, mas como que a gente também lida com esses desafios do dia a dia, porque no final do dia é vendas que manda, né? Aqui no nosso cenário de B2B. Como é Mas que eu você acho falou, que... Eu Hélio? vou dizer... Tem 2 áreas, né? Da empresa que gera mas dinheiro. não é da minha autoria essa, né? Mas tem 2 áreas na empresa. A que gera dinheiro e a que gasta o dinheiro, né, velho? É isso. Então, assim, quem gera dinheiro? Vendas.
Obviamente com marketing, eu não separo, na minha cabeça eu não separo. Exato. Né? E o resto gasto o dinheiro da empresa, seja para implantar, para investir, para sei lá o quê. Né? Eu gosto muito, e eu vou defender vendas, mas é porque tem piada de vendas que o pessoal faz. Né? O pessoal faz assim, é o seguinte, cara, vendedor é um ser gasoso, ele ocupa o espaço que tiver no ambiente. Você põe um SDR de par dele, ele manda buscar o filho na escola, é muito rápido. É isso, é isso. É muito rápido, ele começa a usar de secretária, uma profissional desse porte que cuida de ABM, o cara fala, ó, agenda uma reunião para mim aí. É. Eles são muito rápidos, né, em ocupar espaço. E o senso da urgência que você está falando, quem dera ele tivesse o mesmo senso de urgência que tem na hora de cobrar o marketing para fechar negócio. Eu ficaria muito feliz, né? Porque eu não precisaria cobrar linearidade, não precisaria cobrar prazo. Mas, na média, não, ele cobra para trás, o prazo que ele mesmo, às vezes, disciplinarmente não executa. Sim. É claro que eu estou falando, eu sou de vendas, pô. Então, você está falando mal de venda, não é mal ou bom, é fato. Um fato é que linearidade é um desafio, fazer ele manter a cadência. Preencher o isso. CRM. Eu gosto muito da. Você conhece a Daphne, a nossa amiga, Sim. Blascaur, autora de um livro chamado Power Skills, que é muito legal, que fala: vendedor é foco, disciplina e resiliência. Meu. É isso. Ela não fala vendedor, ela fala qualquer coisa. Mas foco, disciplina, resiliência. Quanto mais disciplina você tem, melhor para você, por incrível que pareça. Eu não sou um cara disciplinado, eu sou um disque alto I, né? Aí o que acontece? A gente não é disciplinado por natureza. Quase nenhum vendedor nasceu disciplinado. Os excelentes vendedores. Então a gente precisa se disciplinar. Quando você descobre que, você agora profundo, Renato Russo, disciplina é liberdade, você descobre. Porque não é finanças, todo mundo fala, quanto mais disciplinado você for em finanças, mais você pode fazer extravagâncias. Quanto mais disciplinado você é verdade. para se alimentar, mais você pode chutar o pau da barraca num churrasco no fim de semana. Né? Então, assim, se o vendedor é disciplinado, preenche o CRM, usa direito, etc., tal, menos ele vai ter correrias. É isso. É tão simples Olha, quanto. E a gente tem vários, tem tipos, né? Eu acho que sim, né? E eu brinco, né? Que às vezes eu falo qual ABM que eu quero. Tem muito a ver com o vendedor que está do outro lado, né? Qual conta que eu quero cuidar. Porque é um pouco disso também, né? De quanto que ele vê importância, do quanto que ele abraça mesmo e faz essa cocriação, essa colaboração no trabalho. E faz toda a diferença, gente. É a tal da Isso- reciprocidade, E no né? meu caso, como é muito mais quali do que quanti, imagina assim, que o cenário do erro é maior, né? A minha chance do erro é maior, né? verdade. Então, eu estou falando de poucas contas. Quem realmente faz um ABM sabe que a gente está falando de poucas, né? Quem fala que faz 40 ABMs esquece, né? Ou tem 40 pessoas no time. Não dá, não tem a menor condição pelo nível de customização e personalização. alfaiate. E o outro lado tem que estar muito presente, ele tem que estar muito dentro daquilo e acreditando, né? Que eu falo, tem que estar com tesão do jeito que a gente está, né? Tá com brilho nos olhos e acreditar que aquilo vai acontecer. Então, ele entrar na cadência, ele participar, é até mesmo das estratégias que a gente fala massificadas, né? Por exemplo, você vai fazer um grande evento, lá eu faço uma leitura diferente, né? Eu não faço um grande evento para atingir a massa. Eu faço um grande evento e acoplo ele dentro de uma estratégia de ABM. Então, mais do que nunca, né, por exemplo, né, acho que é comum aqui para a gente uma Febraban, né, que é um grande evento aí de financial services. A gente faz o evento olhando para as contas ABM. Então, é crucial ele participar das cadências que a gente está ali desenvolvendo o planejamento do evento. Né? Então, ele acompanha passo a passo. A minha estratégia de conteúdo está dentro das contas de ABM. Né? O que está acontecendo ali de desafio dentro das contas é a maneira que eu coloco a minha estratégia de conteúdo. Né? O público que eu estou chamando é o público que ele quer receber. Enfim, se ele não estiver participando disso, esquece, é fracasso. Diego, O evento não, defende não a funciona. classe. Vamos lá. Eu acho que 2 pontos que são muito importantes, que são linhas que eu defendo, né, para o vendedor. Faça o que é importante, né? Não perder tempo. Isso aí. Porque quando a gente olha o dia a dia de vendas, e eu tenho um bom exemplo disso, eu tinha um SS que trabalhou comigo muito próximo, eu acendi a gestão, e ele falou, não, eu quero ir para vendas, porque ele, na visão dele, o vendedor trabalhava muito menos, né? E ganhava muito mais. Quando ele foi para vendas, um certo dia, encontrando com ele no café, ele falou, cara, é impossível, é meia-noite, eu estou mandando e-mail, estou respondendo CRM. E aí você vê que o vendedor ele recebe de toda a organização, porque é onde entra a receita, e é onde a empresa quer evoluir, crescer. E eu não falo que é vendas responsável pela receita, porque somos todos nós responsáveis pela receita. Mas a pressão está na ponta. E ele tem 1 milhão de métricas, e todo mundo quer ver métrica, né? Quando está indo bem, todo mundo quer enxergar as métricas por trás do resultado. Quando não está indo bem, quando a gente tem que melhorar, tem que avançar, todo mundo quer cobrar o detalhe do detalhe. E aí o vendedor ele fica fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E esse é um mito que você já quebrou ali. É Vendedor verdade. que faz a meta trabalha que nem um cachorro.
trabalha muito. Vendedores que cumprem meta, isso é um mito. Ah, o cara é folgado, é vendedor. Não, o cara... Ele pode ser folgado e vendedor, só não faz entregar meta. Eu vou Tá dizer tudo que bem. de vez em quando tem um alinhamento dos planetas, né? Ele Que é um deu cara sorte. simpático, que tá eu já vi isso Muita acontecer, sorte. tá na conta, mas até para isso ele tem que ter sorte, tem que ter um relacionamento dele que vai para a conta, um momento adequado de compras. Eu já passei por isso. Se ele Eu tivesse já só vendi sorte, e não sabia porque o já cliente tá estava bom. comprando, mas estava tudo certo. Você só foi na onda, é óbvio, né? Você aproveitou isso Mas e tem que foi. ter, sorte é uma Achei que métrica você fosse falar que quem importante. faz a meta é quem trabalha junto com o marketing. Alinhadinho ali, ó. Mas o Mas vendedor, também é. o vendedor que olha todas as ferramentas que a empresa dá, e ele vai fazer o que é Isso aí. importante para a conta dele. Então, se a gente está falando de uma large enterprise, a BM, com certeza, ele tem que estar no time, ele tem que fazer parte. Porque ele sabe que ele não vai ter 50 oportunidades de tocar um CIO, um CEO, ou CFO da conta, e ele tem que ser estratégico em cada ação dele. E esse vendedor também não vai ter 25 contas, ele tem dois clientes para respirar. Exatamente. Aí vem a orientação da empresa, o que eu quero, com as ferramentas adequadas, com as pessoas e com os times. Mas o grande desafio que também a gente tem que desconsiderar é que é a maturidade do time. Porque normalmente, quando eu estou falando de middle market, qual a maturidade do meu time de vendas, meus SDRs? E como é que o processo ele me ajuda a cobrir isso? Porque no final do dia, você vai trazer a pessoa correta, tem um determinado investimento, determinado número de headcount, sempre tem limites. Quando a gente fala de finanças, investimento, a gente tem um limite para respeitar. E como é que você faz isso funcionar bem, né? Porque senão você vai gerar um monte de lead, e aí você vai ver a qualificação, está dentro do budget, está tudo funcionando, mas você vai ver no final do dia, são perguntas muito fechadas, sim ou não, não tem ninguém qualificando aquele lead adequado, aquela cadeia, e cai para um vendedor também que não é bom de closing, não tem a maturidade, ou está no segmento que é Aí desalinhou, muito volume, desalinhou tudo, né? desalinha tudo, e aí você tem um volume gigantesco, aí está todo mundo feliz, né? Todo mundo batendo nas métricas, pipeline está 10x, 5x, depende da organização, estamos gerando X de leads por semana, tem conversão, o evento está cheio, mas o resultado no final do dia. É isso. Então Porque quanto mais baixo que eu quero dizer é o nível no sentido de middle market, small business, etc., mais processo tem que ter. Exato. Menos à la carte aqui estamos no à la Menos à la carte, carte, tá exato. certo? E a quantidade de contas que a pessoa... A quantidade de conta, que ela- então que ela tem que ter que- processo. É isso. Porque assim, no McDonald's a batata sai igual, tanto faz a loja que você vá. Por quê? Mesmo que o cara que está operando lá, o fritador de batatas, ele é júnior. Mas o processo e a ferramenta aceita um adequada júnior. garantem que mesmo um júnior pilote. É isso, perfeito. Sim, no bottom line é isso. Então, quanto mais small é o business, ou o meu segmento, mais ele é programático. Na Microsoft isso é muito comum, lembra? Né? Muito programático, né? Tal. Então, mais programático, é o anti-many-many. Mas aí, ferramenta e processo tem que estar redondo, porque senão a batata sai fria, né? Sai planejamentos, salgada. né? Porque vão determinar do What Matters, que é uma metodologia que eu uso o resto da minha vida, que tem muito a ver com a indústria. Se você está num segmento que você está gerando, você não se planeja adequadamente, você não sabe onde você quer ir, não tem os objetivos claros, não está todo mundo alinhado, as personas, todas as métricas que a gente deseja atingir. Você não planeja isso, não discute bem, e não está revisitando isso trimestralmente, porque hoje não dá para fazer um planejamento por um ano, né? A gente faz planejamento por quarto, faz o planejamento, você tem os grandes objetivos do ano, mas no final você tem que ficar revendo todo momento. E no realinha, você vai gerar um movimento muito grande, vai gastar um belo dinheiro da empresa, vai queimar todo o seu budget, e aí você vai ver que você não está atingindo os pontos adequados. E aí eu acho que essa questão da treta é muito importante. Tem que ter. Tem Que é que ter. isso que garante uma retroalimentação do Sim. processo rápida e efetiva. Como é que vocês veem planejamento, né? Eu acho que a gente, enquanto profissional de marketing, a gente aprende a calcular demanda, mercado, o TAM, o SAM, o DAN, quem é que seja, a gente tem toda uma inteligência estudada que eu digo é preparada, a gente vai para a faculdade, a gente sabe, por exemplo, eu fui estudar quais são os métodos de demanda, vamos fazer como, com pesquisa primária, secundária, onde é que fica o planejamento? A gente tem, eu sei que o Hélio vai dizer que cada um no seu quadrado, né? Mas onde é que a gente coloca esse planejamento? É marketing que tem que estar dentro de vendas, né, como o field marketing. O field marketing ele é muito, vamos estar dentro de vendas, ou é vendas que tem que estar embaixo de marketing? Eu acho que mercado de consumo, pode ser que vendas esteja embaixo de marketing. Mercado de alta complexidade pode ser o inverso ou nenhum das alternativas. Eu acho que a Dani tem um exemplo interessante, que é onde você pinça o recurso. Porque eu vejo muito assim, né, e eu vou trocar um pouquinho. Eu acho que o vendedor é um cara que tem que ter não só o vendedor, mas qualquer gestor, ele tem na mão dele recursos humanos, técnicos, né?
Financeiros. tecnológicos, e ele tem que saber usar. Mas eu sempre fico pensando, quem é que vai? É você que vai fazer o cálculo de rentabilidade da conta e falar para vendas, ó, aqui está o teu mapeamento. Eu já passei isso em outro CNPJ. Eu pegava o mapeamento de conta, pegava a cota do vendedor, falava, ó, tua cota é 10 no produto tal e 5 no produto Z. Eu sentava com o mapeamento de contas dele, sentava com todo o cálculo de métrica e falava, é aqui que você tem que ir. Onde você quer que eu te ajude aí? Você quer que eu faça um evento? Você quer que eu mande um e-mail marketing? Porque você conhece mais o cliente. Então, aí funcionava. Mas teve outros que, assim, você dá a informação, ele fala, você não está no cliente, você não sabe o que ele está fazendo. E aí? Essa... Eu acho que não importa muito onde vai estar, mas importa sim uma orquestração desse processo e principalmente, gente, parece meio básico que eu vou falar, mas escutas ativas, né? Então, assim, aliás, eu tenho até uma dica de livro, Humility is the New Smart, né? Então, é um livro que fala, e humildade não no sentido, eu sou bonzinho, você pode me massacrar, não é nada disso, né? Humildade no sentido de escuta ativa, mas de verdade, né? Não, eu estou te escutando já para responder, eu estou te escutando para entender, para mudar, mexer aqui nos meus parâmetros e sair de uma forma melhor. Então, assim, não importa muito se marketing está embaixo de vendas está embaixo de marketing, não importa, mas acho que tem que ter uma orquestração, um planejamento claro e escutas muito ativas. Então, eu cheguei num nível, por exemplo, que eu vou fazer campanhas, né? Campanhas de volume, eu trabalho no mercado de empresas de crescimento, na SAP. Eu vou fazer a campanha, eu vou lá, pego um vendedor específico, pego aqueles mais ácidos, né? Aqueles que... e eu valido o conteúdo com ele. É isso. Eu valido como eu vou estar, né, me posicionando, esse approach com esse cliente, né? Como é que eu vou estar cercando esse cliente. Então, eu acho que a gente tem que ter essa troca muito grande. E é isso, gente, que vai... Não sei qual é a câmera que está olhando aqui. Aqui, ó, essa daqui. É isso, gente, que nos diferencia das máquinas. Então, essa coisa assim, a inteligência artificial vai tirar o meu emprego, a GenAI vai tirar o meu emprego. Não, sabe por quê? Porque máquina não faz essa troca. Agora, é uma troca com escuta de verdade ativa. Não é eu estou te escutando para poder já responder, né? Então, eu acho que é um pouco disso que a gente tem que absorver mais, né? É pensamento crítico, é um olhar inovador e escuta muito ativa. Né? Se a gente não fizer esses elos, esses links, e assim, doa quem doer. Né? Não é aquela coisa... Não, tem que ter o conflito, tem que ter a briga num bom sentido, né? Que é a única maneira da gente evoluir. Aí se a gente falar, você não está no cliente, você fala, estou sim, através de você. Exato. Então me manda a informação correta que eu te dou o output correto também. Exatamente. Então, você não está no cliente. Eu não estou mesmo, quem está é você. Então, São se soft você alimentar skills, com as né? informações corretas, Exato. por exemplo, o CRM, eu vou ter muito mais subsídio para fazer uma campanha adequada. Não, eu lembro que no ano passado eu fiz um business case de um extra funding que a gente estava precisando para algumas ações, né? Para a gente melhorar a nossa geração de demanda quantitativamente, qualitativamente falando. Eu fiz vários rounds com vários vendedores e olhei geograficamente, né? Porque aí, geograficamente a área tem uma necessidade, né? Ainda mais no B2B no Brasil. Então, assim, foi um input para esse business case que veio só de vendas. Claro, depois eu validei com os números, né? Com o que a gente tem, o tanto de conta que a gente tem, o potencial dessas contas em cada região. Mas eu peguei um input, começou em vendas. Agora eu fui lá, fiz vários rounds, escutei, contra-argumentei, porque vendas quer tudo, né? Me desculpe. Mas vocês querem tudo, vocês às vezes não têm noção, né? Eles não têm noção nem como ela dinheiro, né, Pois Dani? Exato. Mas a troca começou por aí. Eu falei, não, eu não vou começar com a área de marketing, eu vou começar com vendas. Então, eu fiz esse alinhamento, voltei para dentro de casa, conversei com o marketing, e aí a gente fez as sinergias. E aí a gente chegou num extra funding que a gente colocou o business case com o global. Em 3 semanas a gente recebeu 95% do dinheiro pedido. E é muito rico isso, né? Porque eu tenho só a agradecer às pessoas de marketing que já trabalhei nas organizações, porque quando você gera esse conflito, e eu falo que é necessário, porque no final do dia é soft skill, gente. A gente tem que estar com a escuta ativa, tem que ter humildade para reconhecer que eu posso estar inflamado do meu ponto de vista e estar extremamente envezado por uma visão momentânea, né? Porque no final do dia, vendas, ele está olhando o dia, ele quer saber quando ele está para fazer a cota, como é que ele vai atingir os objetivos, como é que ele vai trazer o resultado, como ele vai manter a empregabilidade dele para o próximo ano fiscal, para o próximo quarto. Mas tem que tirar um pouquinho esse sentimento para falar, não, deixa eu entender o que marketing está me trazendo, qual o conteúdo, qual o objetivo dessa ação e como é que eu posso ajudar a direcionar marketing para o que eu quero também, né? Porque o vendedor que São recursos, consegue né? usar o Gente, marketing com para trabalhar certeza. para a conta dele, para o segmento dele,
É Se ele isso. faz a venda dele para o marketing, ele vai trabalhar no segmento financeiro, que ele é do segmento financeiro. Se a empresa não está indo para trabalhar retail, não é problema dele. Ele está interagindo com o marketing, está tendo esse aprendizado. Então, isso é muito E uma importante, é muito coisa rico. também dentro disso, né, trazendo um pouco desse aspecto humano, eu acho que é da sensibilidade, né? Acho que como eu trabalho com poucos, a gente começa a entender um pouco dessas pessoas, né, gente? Uma pessoa ali do outro lado, né? E muito você quer também, você cria aquilo, você se esquece de setar algumas expectativas e de repente aquilo que você está entregando não é necessariamente aquilo que ele realmente precisa, né? Eu falo que é muito de um relacionamento homem-mulher, né? Daquilo, do homem vem com flores, jantar, mas não é isso, eu quero um pouco mais de atenção. Então é um pouco de você ter essa escuta, essa sensibilidade, muitas vezes, de entender também que muitas vezes ele não vai te dizer que ele está se sentindo até mesmo frágil em relação àquela abordagem com aquele cliente, entende? Então, muitas vezes ele não vai te dizer, mas me ajuda a preparar esse conteúdo, me ajuda a engajar, me ajuda, como é que você acha que eu posso chegar, né? Então, é muito disso, que como a BM eu consigo entrar nesse lugar de falar, vamos preparar teu pitch, vamos preparar tua abordagem, o que você precisa? Vamos pegar os reportes, a gente tem muito reporte, como qualquer consultoria. Vamos embasar, vamos dar esse foundation que eu falo para eles, né? Deixa eu te dar um pouco mais de substância para você conseguir naquela conversa, que muitas vezes ele vai te dizer que não é aquilo, mas é porque muitas vezes ele também não está Nem ele sabe preparado. exatamente o que é. Então, é a sensibilidade também de entender, porque a pessoa pode estar fragilizada no sentido de não preparada e ela vai te dizer rapidamente que aquilo não funcionou. Vamos entender um pouquinho mais, né? É Porque questão cultural. a gente tem aquela ânsia de entregar o lead, de colocar um monte de coisa. Quantos eventos eu fiz que eu coloquei todo mundo? Você não estava falando. Aí eu fico pensando, mas o que está dando errado, né? O que deu errado? Aí a gente fica com Por quê? aquela O que impressão, deu errado? que eu já passei em outros CNPJs, que você faz um super evento e aí fica todo mundo na mesma mesa, né? Vendedor fica todo mundo na mesma, conversando um com o outro. Aí você olha e fala Você falou assim, tudo. Desculpem, gente. É Desculpa. isso. eu falei, mas a gente está no CMO Summit, né? A gente ainda não está no CSO Summit. Você olha e fala assim, mas o que está acontecendo? Será que eu errei na minha escuta? Será que o vendedor gosta de publicamente estar exposto ao cliente? A gente está aqui numa mesa que é bem interessante, né? São ciclos maduros, menos a CI. Eu acho que a CI está numa empresa que está rampando e acho que essa velocidade deve dar uma dificuldade no movimento planejamento, maior. porque você tem que trocar a roda Sim. do carro com ele em movimento. Aham. Exatamente assim. É. E mais do que isso, só acrescentando aqui, a gente está falando muito de geração de demanda, né? Eu preciso trabalhar a marca também. Como que eu convenço que eu também preciso investir em awareness, né? Então, também existe uma venda interna que eu aprendi a fazer, que o marketing precisa se vender. O marketing precisa fazer marketing interno. Então, para mostrar com dados e números que até um certo ponto, quando você investe em awareness, isso facilita e cresce em até Abre 40% a geração de demanda. Então, a hora que você fala que, opa, Que é cresce o topo, ali, né? É o então eu topo. preciso também investir nisso, porque no final, vendas que é só a ação de geração de demanda instantânea, né? Eu acho que existe Só interrompendo aqui, você falou uma coisa super interessante, que eu acho que para qualquer profissional de marketing, isso é fundamental. Data-driven, né? Você ser um profissional que é analítico, que entende de dados, sabe combinar dados, exatamente para na hora dessa dúvida, você conseguir, através de fatos concretos, que vale a pena investir mais em A do que em B, ou investir mais para frente do que agora. Então, eu acho isso também super importante. Tem essa questão humana, que a gente falou, né? O Simon Sinek fala, empresas são pessoas, negócios são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Que entra esses soft skills. Mas tem também esse lado que marketing tem que estar muito bem preparado sempre, com números, associação Sim. de números. Os profissionais de marketing hoje, já dando uma dica, têm que ser analíticos. Senão você perde moral e você não consegue impor ali. Quando tá você tem que respaldado. impor, É, está com dados. respaldado. Sim. Isso Você sabe que você tocou uma coisa muito importante, né? O awareness. Para mim, assim, o primeiro cara que leva a marca da empresa é vendas. Ele tem que estar super alinhado com o que representa a empresa, porque é o cara mais próximo do cliente. Sim, porta-voz, né? A gente E o a gente awareness, ajuda. o awareness gera uma coisa que é uma delícia para vendas, né? Que é inbound.
Inbound, que é o É. lead mais qualificado. Todo mundo fica assim, qual a diferença de inbound para outbound, né? Quando eu vou dar treinamento e tal. Eu falo Menor assim, custo de aquisição é inbound são as inbound. pessoas que querem sair com você, meu velho. Outbound são as pessoas com quem você quer sair. É isso. exato. Obviamente é mais perfeito. fácil converter quem quer sair com você do que com quem você quer sair. E também quem quer sair com você não é necessariamente com quem você quer. Às Você tem que vezes não fazer tá o qualified qualificado. lead. Então, obviamente, a awareness gera inbound. Isso é muito confortável para o vendedor, mas só que não necessariamente, depende do business, curto prazo. Não, total. Como você falou, a ABM aqui nada é curto prazo. Ela planta, ela maratona. E, gente, awareness não é barato também, né? Não, e outra, você tem que ter dependendo do ciclo de consistência. venda- Não é só investir, Sim, tem que ser sim. investir o tempo Por exemplo, você inteiro. vende venda complexa, né? Pô, o ciclo de venda, quando é longo, a gente brinca que você tem que pegar, você vende ERP. Pois é. Aí você vai fazer outbound. Aí você liga pro cara, você quer comprar um ERP? Pô, cara, tá pensando em sair hoje, ainda bem que você me ligou. Tem que pegar o cara no período fértil, você concorda? Né? Isso não acontece, você tem Isso que... é gente, isso não é assim. Isso acontece uma vez em 1 milhão. Né? Exatamente. Se Olha, eu fosse, tava né, pensando em Dani? gastar uns 50, bom 100 que você mil me ligou. dólares. Vontade de comprar alguma coisa hoje? Ainda falo quanto, né? Pensa que o Que no LTV... Bantes é o mais difícil, que é o budget, né? Que eles nunca No falam. LTV, o LTV de um RP é em média 10 anos. Ele fica 10 anos com o RP. Quando ele comprou, azar dele. Aí vai ficar 10 anos agora. Pode xingar, pode ser qualquer marca. Né? Um CRM é de 5. Você imagina, sou da Salesforce, vou tentar vender CRM. Opa, tudo bom? Quer comprar um CRM? Pô, cara, tá pensando em comprar hoje, ainda bem que você ligou. Manda a cotação bom, aí, né? que bom. Não é assim. Ou seja, é nurturing, é relacionamento, é com calma. Daqui a 1 ano e meio, talvez ele me receba. E é o que você falou, é o processo que não é da empresa, é do cliente. A jornada não é nossa, é do cliente. A régua de relacionamento não é nossa, é baseada no cliente, né? Então E tem coisas que são simples. Eu Desafiador. gosto muito de algumas. Como eu passei pela SAP, eu gosto de 2 práticas que me marcaram. Uma foi quando ela entra em business que não era dela. Tipo, eu cuidei, né? Eu fui VP da área de que e-commerce e CRM. comprou várias empresas. Aí eu é. concorria com a Vetex e com a Salesforce. Estava fácil para mim. Né? Simples. O que a Vetex. gente fez? A gente fez um evento com bem ABMs. A gente fez um evento para 45 CMOs, junto com o Philip Kotler, eu, Chris Palmac e Philip Kotler com 45 CMOs. Aí você fala assim, agora, aí os caras vão no evento. Aí estava CMO das top contas. E aí o que aconteceu? A gente fechou 6 contratos. Demorou 8 meses, mas Sim, mas 6 contratos de pelo menos demo do nosso e-commerce, B2B, etc. Tal. Por quê? Porque foi muito ABM. E uma coisa que eu vi muito legal também foi quando ela comprou a SuccessFactors, que era um software, um software para RH. Isso. Então, assim, não tem a cara da SAP, porque toda vez que você manda um convite de uma empresa, Microsoft, SAP, não sei o quê, ele manda para o CIO, sabe? Você manda para o CFO, ele fala, CIO, tem um evento aí da SAP, vai lá você. vai lá. O que acontece? Aí o CIO manda para quem? Pro gerente. Não tenho tempo, vai lá ver o que esses caras estão falando. E pensando que é tecnologia, porque o cara não consegue abordar o cara de business. Sim. O que a gente fez lá no SAP Forum? A Paulinha Giacomo, que hoje é vice-presidente da área de RH da Latam, da SAP, ela era diretora de RH Brasil. Ela fez um pitch de SuccessFactors para profissionais de RH. Você pegar, isso é muito inovador, desculpa, porque isso foi em 2009, 10. Você pegar o diretor de RH da sua empresa para fazer um pitch de vendas para clientes, me desculpa, velho. Isso é E deu legal. muito certo, Isso né? é bem Isso legal. deu muito E deu certo. muito certo. Por quê? Porque o RH ouve RH. A audiência com a E audiência. naquela época isso realmente Deu era- mérito. era E aí Deu você mérito. transforma uma conceito. área que é custo numa área estratégica para o business, né? Eu gosto muito de uma frase de um amigo meu chamado Carlos Ferreira. Aqui é a velha guarda. Microsoft, é. Carlos Ferreira. Foi 14 anos controlando no Vintage. Microsoft. Não se chame de velha guarda. Vintage. Não, velho funciona, senão eu teria que me aposentar. É assim, ó. O Carlos Ferreira falou o seguinte: vendas é responsabilidade da empresa toda, gerenciada por vendas. Entendeu? Então, tipo isso. assim. E aí a Paulinha, diretora de RH, virou vendedora, velho. Isso E talvez a melhor vendedora Você que a SAP já teve para SuccessFactors, Exato. entende? Era melhor, entendia as dores, entendia tudo, isso é falava muito ali. avançado. Eu acho que a gente tem que olhar marketing, né? Eu gosto muito disso. Quando você olha marketing e fala assim, meu papel é ajudar a reduzir ciclo de vendas. Né? Ciclo de vendas, o que que é? Quem sou eu? Se você conseguir levar essa mensagem antes do vendedor chegar, ele já chega com outra demanda. Ele vai perguntar o quê? Qual é a tua dor? E isso não é nosso papel. A gente pode até pegar algumas informações, mas a gente não consegue fazer. Preparar a venda é papel do vendedor. Eu acho que às vezes, e aí eu vou levar, né, para outra pergunta, a gente cruza papel, né? A gente acha que marketing vai conseguir vender, vendas acha que marketing ele sabe fazer melhor. E se a gente colocar cada um no seu quadrado, cada um com o seu talento, eu acho que gera muito mais. Então eu gosto de olhar e falar assim, meu papel é ajudar a reduzir.
a reduzir esse ciclo de venda, a ter processo melhor, a fazer melhor. A gente está aí se organizando acelerar. para somar e acelerar. Não, não é nem acelerar, né? Porque senão parece que você faz a coisa com pressa. Mas é gastar tempo com o que realmente importa. Porque senão você perde o foco. Você acaba indo para outro lugar. É, o né? que a E Lin os- falou, né? A pior coisa é sujeira no pipe, gente. E os Tanto para quatro- marketing quanto para Os venda. quatro né? aqui, Os quatro, 10X lá que você vocês falou. quatro, né? Não, eu só complementei, mas vocês quatro falaram a mesma coisa de jeito diferente, que é o seguinte: quando co-criou, É. você falou isso, É, você falou isso. exato. isso. Quando Quando co-criou, co-criou marketing e venda juntos, teve Deu certo. sucesso, A gente deu match. assinou. Deu match. Por quê? Porque quando você faz uma campanha e você chama todos aqueles caras, os mais ácidos, etc., para opinar e tem um conflito, quando a campanha vai para o ar, ele ajudou a construir. Exato. Isso é tão antigo. Parte do processo A IBM, já, nos né? anos 90, tinha É isso. uma metodologia, ainda tem, Joint Application Design, JAD. O Joint Application Design é o seguinte: constrói o sistema junto com o usuário, porque ele não xinga o filho dele. É isso. Ele não xinga o filho que ele ajudou a construir. Sim, Então, quando o vendedor ajudou a construir a campanha, digamos assim, Você acha que a gente não faz isso com os maridos? Eu A sei gente A que- ideia deixa sempre eles é, né? acharem que A eles estão ideia tomando a é decisão, mas a isso. gente... Depois eles reclamam. Exato. eu já A gente tomei a faz consciência de isso. que eu não tomo decisão. Já estou mais avançado já. Eu só obedeço. Tá tudo certo. Mas é isso, acho que todo mundo falou de Cocriação. cocriar no bottom line. E é isso que eu defendo, assim, eu defendo de verdade, assim, cara, junta esse troço todo. E quanto mais faz isso, a minha experiência pelo menos, é quanto mais você sabe disso, né? Eu era Windows na Microsoft, quando você trabalhava lá também. Sim. Cara, eu jogava bola com quem? Você concorda? Com quem que eu jogava futebol? Com todos os vendedores, todos os account managers, até hoje, É isso. são meus amigos. Até hoje. Sim. Matéria, que está no Google, Aí você Salve, faz tá o no- relacionamento interno com Cara, quem precisa account estar, manager né? do Bradesco, Matéria, é meu amigo até hoje. Você concorda? Agora, pergunta se não está colado nele. Eu era gerente do Windows. Você acha que eu faço isso. o número do Windows Imagina, sem o é isso account mesmo. manager do Bradesco colado na minha? Celcinho Matoso, um amigo nosso em comum. Que tá lá na SAP. Quantas vezes você acha que ele me Celcinho, um ajudou? beijo para você. Não, o cara é o account manager da Petrobras. Você acha que ele ajuda eu a fazer entregar o o quê? número, não? Então, assim, são os brothers, de verdade. Só que é de verdade. isso. Eles são, eu já saí das empresas, É eles genuíno, continuam né? meus Então a brothers. gente Não. precisa. Sim, A gente sim. precisa que isso aconteça. Deixa eu puxar aqui outra perspectiva. Começar com o Diego. Se a gente tivesse que passar para esse pessoal que está conversando com a gente, né, que está ouvindo a gente, ano que vem pode ser que dê para conversar, hein? Uhum. O que você daria de sugestão? Como é que a gente casa? Olha, tudo que a gente está conversando aqui, né, acho que primeiro são pessoas, escutativa, entende a dor, como é que pode juntar, como é que pode colaborar. Entende também quem são os teus desafiadores, né? Quem vai te desafiar, quem do outro lado não vai aceitar. Porque eu sempre fui esse vendedor. Tive uma época da minha vida que eu era aquele vendedor reativo. Tudo que vinha de marketing, não, pelo amor de Deus. Porque marketing só quer me fazer trabalhar e eu tenho que vender. E trabalhar para dentro de casa. E marketing, e aí essa estrutura sempre me ajudou a atingir meus objetivos do ponto de vista que eu começava a olhar, não, agora eu tenho que direcionar marketing para mim, porque senão eu perco e eu não vou ter força de vendas. Então, acho que essa relação interpessoal no dia a dia funciona muito bem. E também saber usar as ferramentas e o tempo adequado, né? Não adianta a gente fazer um evento, vamos fazer uma atividade, porque está no meu pai, porque eu tenho que gastar o budget, para o final do ano fiscal, para o final do quarto, não funciona, a gente não vai ter ninguém. Não vão gerar demanda, esforço à toa. Então, acho que se a gente faz um planejamento bem feito e traz as pessoas para o game, para todo mundo colaborar, todo mundo ter responsabilidade, isso funciona muito bem. Mas acho que o maior desafio que eu vejo, assim, como vendas, aí eu vou falar para o time de marketing entender a cabeça do vendedor, que é importante. Se esse vendedor ele vem de um ano de sucesso, você tem que, quando ele está no meio do sucesso daquele ano, que vai arrebentar naquele ano, você já tem que sentar com ele para ajudar ele, aquele time de vendas, a planejar o próximo ano e o outro ano. Porque senão ele vai arrebentar naquele ano, vai ser o exemplo para a empresa, todo mundo vai querer ele engajado, só que no outro ano, se ele não se planejou adequadamente, não está envolvido com marketing, não tem uma visão de território, ele vai lá para baixo. A não ser quando muda o território, né? Então, é importante também entender o momento que o vendedor está na empresa. Ou o time de vendas, equipe. Essa equipe está em qual momento? Cara, os caras estão com a corda no pescoço, eles estão muito baixo da cota, eles têm que entregar resultado, tem pipeline qualificado? Tem. Então, não vão gerar demanda para esse cara agora. Porque ele tem que estar em esforço em closing, em execução pura. Não, esse cara já está no momento que ele está no meio do caminho e ele está apontando que vai fazer o número nas métricas dele. Legal, então vamos planejar o ano que vem. Vamos planejar o próximo quarto. Eu acho que esse alinhamento, esse entendimento, como funciona a cabeça do vendedor, de vendas, é muito importante para o time de marketing. Porque aí você consegue engajamento correto. Porque o vendedor, no final do dia, é uma pessoa que está aberta a fazer relacionamento.
É uma pessoa que está aberta a trazer coisas para as contas dele, para a coisa dele. Que É do talento dele, Mas né? é O exatamente relacionamento. isso. Eu acho que era aquele ponto que eu estava comentando do evento, né? Quando você começa a entender e realmente querer entender, né? Mas por quê? Realmente, Eu trouxe genuinamente, todos né? esses clientes, eu não estou vendo esse engajamento, está falando com o outro. Tenta entender exatamente o que aconteceu, porque muitas vezes é isso. Não é o momento, ele não está ali também, muitas vezes, é um público, vou falar que de repente você está trazendo um público cross, ele não tem ali aquele apetite, aquele pitch, então você tem que entender o que está acontecendo, porque muitas vezes a primeira resposta é não estava à altura do que a gente precisava, mas tenta realmente ter essa sensibilidade do entendimento, se tudo aquilo que você está fazendo é realmente necessário. De repente, né, é o feito melhor que o perfeito, não é aquilo. Você quer entregar mais do que precisa naquele momento. De repente, você gerou uma quantidade, ele está no fechamento, ele não vai conseguir. É a primeira resposta, acho que para, né, se desvencilhar disso é dizer, isso não está funcionando, né? Muito disso, né? Entender realmente, né? E essa conversa você pode ter as cadências, chama para conversar, chama para tomar um café. Fala o que Sinergia, né? aconteceu. O teu- E não é Sinergia, numa, realmente não é numa pesquisa ali que você está ali reportando para, de repente, o CEO ou o VP, não é isso. Chama o cara ali, conversa. O que É só para não aconteceu? esquecer do futebol, da cerveja, ainda O que vale. aconteceu, né? O que não fluiu? Porque eu obtive essa resposta dessa forma, né? Falou assim, olha, E tem que ter realmente coragem, né? eu não estava Porque preparado, era um assunto muito mais complexo do que eu imaginava e realmente eu preciso de mais substância. Poxa, quando você tem essa conversa, a coisa facilita, né? agora essa conversa ela é incômoda, Claro né? que é, e pra gente E também, e é né? isso que o ser humano tem que, assim, É. it's okay not to be okay. É tudo bem você sentir esse isso. incômodo, porque da próxima vez vai ser um pouco mais fácil, um pouco mais fácil. Tem uma prática que eu uso lá na SAP, que é o pit stop. Então, eu trabalho no volume. Imagina, eu estou trabalhando com 40 mil, 50 mil contas, empresas em crescimento. Mas eu chego no nome e sobrenome de cada vendedor. Claro, eu puxo os que têm pior cobertura ou que estão, né, devendo mais. E aí a gente chama todas as fontes de geração de demanda. Aí o Sinergia está todo mundo junto. Todos os vendedores, esse daí é um vendedor. Então, eu brinco que eu faço a customização do volume. Eu pego os que estão com os piores rankings, né, as piores métricas ali, chamo ele individualmente com todas as fontes juntos. Então, vem marketing, vem parceiros, vem os SDRs, vem todo mundo que gera demanda. E ali a gente faz um plano simples, outra coisa, simplicidade. Estou precisando virar ali a chave daquele vendedor. São 3 ações efetivas, de curto prazo, que vão mexer no ponteiro daquele vendedor para dar aquela respirada e ele seguir, né? Então, essa coisa também você falou que é muito importante, entender cada momento de cada vendedor. bem É o tal do isso. pit stop que eu faço. Eu não faço para os 35 vendedores que eu tenho, mas eu vejo ali em métricas quem são os piores, né? Os que estão precisando de mais ajuda, e eu chamo individualmente, a gente faz um planinho simples, de 3 ações, para dar um legal. boost ali. Sim. Ele vai replicar, Quer né? colaborar? Olha, eu acho que, do ponto de vista, né, da minha casinha aqui de marketing, no momento atual, criar esse relacionamento é a dica, assim, como eles falaram, né? Concordo com o que ambos já falaram, mas criar o relacionamento com vendas, porque existe esse trabalho interno que marketing precisa fazer também. Muitas vezes existe uma educação do todo o Boa. processo de marketing, desse funil. Para a gente é óbvio, mas para quem está do outro lado, muitas vezes não é. Então, a gente relembrar de como funciona esse funil, de onde começa, o meio, e que estamos juntos, Tirar as percepções erradas, tirar né? percepções, Isso. alinhar as expectativas e criar dupla, assim, de parceria de trabalho. Né? Então, acho que criar esse relacionamento, o que a gente faz com o cliente interno também é super importante. Eu adoro uma frase que ela me falou agora, é que eu aprendi com um amigo meu chamado Robson Amushi. Ele me falou o seguinte: o seu óbvio pode ser o milagre de alguém. Isso é bem interessante. Cara, isso é muito forte. Ainda mais para quem dá aula, né? O seu óbvio pode ser o milagre de alguém. Fala, mesmo que seja óbvio. Mesmo que seja Que aí óbvio. volta a questão da Exato. simplicidade, né? Às vezes fazer o básico bem feito. Vamos relembrar? Olha, Deixa eu dar o desafio aqui pro meu amigo. Ali a gente já está aqui, ó. Faltam 2 minutinhos. Quer fazer um fechamento aqui, um resumão? O Da resumo tua tá perspectiva. o resumo está bem tranquilo, porque a gente falou. Então, se as equipes fossem Harmônico assim. aqui, né? Exatamente. Você não achou? Se as equipes fossem assim, A gente vendas tá querendo. Pensa colar em marketing, marketing pensa em colar em vendas.
são as que funcionam também. Talvez por isso vocês tenham sido chamados. Né? Então, é verdade, são as que estão funcionando. Né? Mas todo mundo aqui falou de básica, assim, eu vou tentar resumir em várias keywords. Né? Uma delas é cocriação. Todo mundo aqui concorda que essa integração faz sentido. 2 é a etapa. Qual é a fase de maturidade que Isso é super bom. cada Isso é pessoa dentro da equipe, não lá do cliente, faz maturidade do cliente, a gente entende bem. O problema é dentro, né? De que cada vendedor está. Tem uma coisa que eu gosto muito, quer dizer, foi falado aqui de plano de voo, tal, né, entre aspas, mas eu gosto muito assim. As negociações, eu faço associação com o plano de voo. Né? As partes mais importantes são a decolagem e o pouso. É onde acontece 90% dos acidentes, é onde o nível de atenção do piloto é 100%. Pode ver que quando o piloto, não sei quem sabe isso, quando o piloto fala assim, atenção, tripulação, 10 mil pés. Isso significa o seguinte, Piloto pode automático? falar comigo agora, Que eu porque tô- eu já decolei. Tá tudo Quando bem. ele fala de novo assim, atenção, tribulação, 10 mil pés que ele vai pousar, Esquece. cala a boca e rema, que quem está agora, eu tô com 100% de atenção, não fala comigo. Essa é a hora do marketing, não falar com o vendedor. Nossa, perfeito. Você entende? É Porque ele está no perfeito. pouso, ele falou, ele está no pouso, ele está em fechamento. Cara, Marte, deixa o vendedor em paz, que ele está em fim de quarto, é fechando negócio, você vem falar de campanha. Essa é uma coisa. Não, é perfeito. Isso Na é perfeito. decolagem, é fundamental, na decolagem, aí sim, mesmo que o nível de atenção do piloto seja muito alto, mas com o copiloto marketing, né, velho? Estamos juntos aqui na decolagem, nosso nível de atenção é muito grande, que depois o cruzeiro vai ser mais fácil. É uma analogia boba? Não, mas é que dá pau, e negociações dão pau no discovery e dão pau no closing. Pode ver. É isso. É aonde dá pau, é na decolagem e no pouso. Então, assim, cara, colando, eu não tenho a menor dúvida, né? E sei lá, acho que o bom exemplo aqui foi empresas que dão certo fazem isso. Ou times que dão certo colam. Ninguém aqui falou vendas versus marketing, Não, marketing versus vendas. É uma coisa Ninguém. só. Né? Então, acho que estamos Final de do acordo. dia. Muito bom. Queria agradecer cada um de vocês. Acho que foram aí 50 e poucos minutos que a gente foi dando os nossos inputs, foi falando com quem está aí do outro lado, das nossas perspectivas e do que a gente acha que funciona. Porque é assim que a gente constrói, né? Eu acho que a palavra cocriação, escutativa, acho que são coisas muito bacanas da gente levar não só para marketing e vendas, né? Não existe, acho que hoje em dia, marketing versus vendas, você fica parado no lugar. Mas marketing mais vendas. Acho que é isso, pessoal. Obrigada aí pela audiência. Até a próxima. Obrigada.